Você acha que crente tem que andar armado? Pois é, a Bíblia fala sobre um crente desprotegido e vulnerável a todo tipo de ataque, mas não é exatamente isso que a gente geralmente pensa quando introduz assuntos desse jeito. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo, muito importante. O canal vai mais longe, você se torna um pouco parte daquilo que a gente produz aqui. E se esse vídeo de alguma maneira te edificar, poxa vida, considere a hipótese de compartilhá-lo com alguém. Agora, em tempos de insegurança, e aí eu vou falar uma coisa aqui que... Cara, segurança pública é de fato um problema pra gente que é brasileiro, pra gente que mora aqui no Brasil. E quando a gente fala em insegurança e vulnerabilidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é de fato a segurança pública. Esse não é um vídeo sobre armas, mas é um vídeo sobre estar vulnerável. E como a Bíblia informa isso daí, tá bom? Acredite se quiser. Tem muito a ver com o texto bíblico. Minha mãe, ela falava assim: filho, ela fala ainda, mas é que ela não fala mais porque eu sou adulto, já meio velho. Mas assim, se o assaltante vier, não reage. Dá o que ele pede, porque a tua vida vale mais do que aquilo que você tem. E de fato, eu lembro de ter 9 ou 10 anos de idade, quando a gente estava saindo da casa da minha avó, isso faz 30 anos, e saindo da casa da minha avó, o assaltante... ou os assaltantes, na verdade, pararam de moto, os dois desceram da moto. Minha avó morava num bairro simples em Santo André, e os dois assaltantes desceram da moto, apontaram a moto para aquela senhorinha, minha avó, e também para minha mãe. Foi a minha primeira experiência com ter a arma apontada para alguém, assim, e eu falando isso para alguns amigos meus de fora do Brasil, onde eu estudei, uma boa parte deles nunca teve nenhuma experiência desse tipo, e provavelmente você já teve também. Um ato de destempero de um pré-adolescente de 10 anos de idade diante dessa cena poderia ser a diferença entre eu ter a minha mãe até hoje e não ter. É um tanto óbvio, né? Você já deve ter passado por esse tipo de situação. Eu estou usando isso como ilustração para tratar do texto que a gente tem como alvo hoje. Se você quiser acompanhar, você acompanha com a sua Bíblia 365. Se você ainda não a tem, você pode passar aqui na descrição desse vídeo, clicar no link que vai te levar para a Amazon, para que você possa adquirir a sua. Ela chega na porta da sua casa. Hoje a gente lê o provérbio que ela dedica para o dia de hoje. Provérbios 25, versículo 28. Diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. A pessoa de temperamento desenfreado, de ânimo incontrolável, que não tem domínio próprio, ela é como uma cidade sem muros. O imprudente, ele é extremamente vulnerável, em outras palavras. A ilustração da cidade sem muros, eu imagino que você deva conseguir captar, né? Na Antiguidade Oriental, as grandes cidades, principalmente, elas são protegidas por muralhas. Então a pessoa que é destemperada, descontrolada, ela é como uma cidade sem essas proteções. Bom, eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos. Pertinho de casa, aconteceu um entrevero entre dois motoristas. Um fechou o outro. Perto de casa, tipo, do ladinho de onde eu morava. Um fechou o outro, tomou uma buzinada, e depois de ter fechado o cara e ter tomado a buzinada, ele se sentiu mal, foi pedir desculpas. Ele tava falando no celular, fechou outro cara, tomou uma buzinada, o cara esbravejou, e aí ele emparelhou e baixou o vidro para pedir desculpas. Quando ele emparelha e baixa o vidro para pedir desculpas, o cara que tinha sido fechado saca a arma e atira nele. Se você entende um pouco desse mundo das armas, você sabe que mesmo você tendo levado um tiro, dependendo de onde esse tiro pegou, um tiro fatal, você não morre instantaneamente. E foi o que aconteceu. Esse motorista não morreu instantaneamente. Ia pedir desculpas. Mas o que ele faz, em vez disso, uma vez baleado, saca a própria arma dele e atira no outro motorista. Os dois morreram. A gente só sabe a história exatamente como aconteceu, porque a pessoa que estava no telefone do outro lado da linha contou para a polícia. Essas são as histórias de destempero, de não conseguir se controlar, de não ter domínio próprio, que é fruto
do espírito, de não ser capaz de se segurar, de não ser capaz de controlar os ânimos, de não ser capaz de olhar para uma tentação e resistir à tentação. Eu estou falando do destempero aqui, mas poderia ser outra coisa. Viu a mulher casada? Não mexe com ela. Você aí está solteiro, jovem, né? Hormônios à flor da pele, domínio próprio. A mulher é casada, você vai ficar vulnerável. Aí a gente tem que lembrar que o livro de Provérbios ele é primariamente compilado para pessoas que vão trabalhar na burocracia do rei, jovenzinhos que estão sendo treinados para trabalhar na corte. E a preocupação do proverbialista é extremamente direcionada para que esses futuros gestores sejam gestores prudentes, para que esses futuros gestores eles tenham a consciência de que eles precisam dominar a si mesmos, para que não provoquem a própria ruína, para que não provoquem a ruína do povo também. E nas situações de gestão, e aí eu estou falando para você que é líder de igreja, para você que é coordenador ou gerente de uma loja, para você que tem qualquer função de liderança que seja. Essas posições de liderança propiciam circunstâncias nas quais a ausência de domínio próprio te colocará em circunstância de vulnerabilidade, como uma cidade sem muros. Você tem poder e você vai ser chamado a tomar decisões. Uma vez que você é chamado a tomar decisões, a tua decisão ela pode atender aquilo que é certo ou ela pode atender os seus desejos mais íntimos. E aí nós temos uma diferença brutal. E aí nós temos uma diferença fenomenal. Eu diria uma diferença como em Macbeth, de Shakespeare, entre o que pode ou não acontecer. E quando você seguir o desejo, o ímpeto do seu coração sem o domínio próprio, a exemplo de Macbeth, você vai começar a perder a sua humanidade. A maior vulnerabilidade de todas não é ser exposto, não é ser pego em flagrante. A maior vulnerabilidade de todas não é eu tinha que tomar a decisão certa, mas eu tomei a decisão que surrupia o dinheiro da empresa e agora eu fui pego. Essa não é a maior vulnerabilidade de todas. A maior vulnerabilidade de todas é você chegar em casa e você ter que corrigir os seus filhos e no fundo você saber que você não tem moral nenhuma para fazer isso. Porque o que você faz na empresa te torna um hipócrita. É você cair no adultério e ter uma outra esposa e ninguém tá sabendo, uma amante, e você chegar em casa e não ter moral nenhuma para ser a pessoa que lidera o seu lar. E aí, a falta de domínio próprio te torna vulnerável contra si mesmo, como uma cidade sem muros. Nós vivemos em tempos em que a cultura do domínio próprio tem sido pouco estimulada em púlpitos, em livros. Pelo contrário, muito do que é feito aqui mesmo na internet também existe, principalmente para você que é homem como eu, é um estímulo a atender os ímpetos mais primais do nosso ser e de quem a gente é e da nossa masculinidade, da nossa virilidade. O texto bíblico convida a gente a dominar esses ímpetos. Domínio próprio. Caso contrário, você se torna extremamente vulnerável. E o pior momento não é quando você é pego. O pior momento é quando você perdeu a sua humanidade. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.